Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Lucas capítulo 10. Lucas 10. Eu quero ler duas escrituras. Lucas 10, verso 17. E Apocalipse capítulo 3. O pastor César está em Brasília. E nós estamos por aqui, louvando a Deus. Amém? Estamos por aqui de novo. Amém. O irmão Firmino disse que quando veio para a mensagem, o irmão Firmino está aí? Está não, né? O irmão Firmino disse que quando veio para a mensagem, passou 60 dias vindo para o culto com a mesma roupa, para ver se alguém ia criticar dele, se alguém ia reparar na roupa dele, e ninguém nem olhou. Ele disse, esse povo aqui é bom, esse povo não está nem aí para a roupa de ninguém. Eles não vão para a igreja olhar a roupa. E ele fez um teste. E a gente vai fazer um teste, vai dar umas férias de 60 dias para o pastor, e vai ficar pregando aqui todo culto para ver se vocês não falam também. Se vocês não falar, dizer, mas de novo, aí vocês estão aprovados. Mas é brincadeira, né? Louvado seja Deus. Irmão Francisco vai pregar os 60 dias direto. Lucas capítulo 10, no verso 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes, eu via Satanás como raio cair do céu, e eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. E naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito e disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Apocalipse 3. Apocalipse 3, verso 5. E o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, Pai Todo-Poderoso, que grande privilégio, Senhor, é poder entender e ter a consciência, Pai, que nós fazemos parte desse grupo, que de maneira nenhuma o Senhor riscará o nosso nome do livro da vida. Isso é algo tão bonito e tão profundo, saber que o Senhor se importa com cada um de nós, Pai, e nos elegeu, e nos predestinou, e nos colocou, ó Deus, nesse lugar de privilégio, Pai, de gozarmos da Tua grandeza e da Tua presença. Abençoa a Tua palavra, abençoa a escritura que foi lida, ó Deus, que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor seja misericordioso com as nossas vidas, Deus, que o Senhor nos abençoe ricamente e nos dê o pão da vida. Muito obrigado, Pai, pedimos, vem e passeia no nosso meio, venha e revela as Tuas escrituras para nós, no nome santo do Senhor Jesus Cristo nós oramos, amém, Senhor. Glória a Deus. Assentai-vos, irmãos. Eu estou falando aqui sobre o livro da vida, ou o livro da vida do Cordeiro,
que é o que existe de mais precioso nos livros nos livros do céu, é esse livro, porque o irmão Branham disse, é exatamente no livro da vida que foram escritos o nosso nome, foram escritos o nome daqueles eleitos, daqueles que não perecerão. Quando você vai para a Bíblia, o livro de Jó é considerado pelos historiadores o livro mais antigo da Bíblia, porque Jó viveu um pouco antes de Abraão, e quem escreveu o Pentateuco foi Moisés, que apareceu 400 e tantos anos depois de Abraão. Então, Ló existiu antes de Moisés, antes de Moisés e antes de Abraão. Jó, né? Jó apareceu antes de Moisés e antes de Abraão. Então, você vê aquela similaridade de Jó com Abraão. Ele era um patriarca, ele era um pai de família, ele cuidava da sua família, ele tinha suas propriedades, mas o irmão Branham disse, Jó, por revelação, ele viu a redenção. Ele viu a redenção, os seus olhos puderam enxergar, e ele sabia que a vitória dele estava ali. Não é a ponto dele expressar que ainda que os vermes consumam a minha carne, ainda assim eu verei a Deus. Amém? Então, por revelação, Jó sabia o que era a redenção, Jó sabia o que era esse livro, e Jó viu essa magnitude de Deus expressada por revelação. Mas o profeta disse, mas antes de Jó, que é o livro mais antigo da Bíblia, já existia um outro livro mais antigo do que a própria Bíblia, que é o livro da vida do Cordeiro. Amém? E esse livro é algo tão especial e tão tremendo, porque existem pessoas que acreditam, e existem igrejas que dizem assim, olha, vamos orar, e alguém vem e pede o batismo e levanta a mão, e eles oram e dizem, vamos orar para que Deus coloque o nome desse eleito aqui no livro da vida, para que Deus assine o nome dele. O irmão Branham disse, Deus não está assinando o nome de ninguém mais. Todo projeto de Deus já foi traçado. Não existe nada novo. Tudo que está acontecendo, tudo que aconteceu, tudo que vai acontecer, já está escrito, já estava no projeto de Deus. Então, quando Deus criou um projeto na sua mente eterna, ele já sabia exatamente das coisas que iriam acontecer. Ele já sabia exatamente das coisas que iriam suceder. O irmão Branham, na mensagem, o livro da vida do Cordeiro, ele disse assim, olhe, o nome do cristão não foi escrito no livro da vida quando ele veio ao altar, não, nem quando ele se uniu à igreja, nada disso. Ele disse, olha, ele disse assim, bem antes da fundação do mundo, quando Satanás fez o mal, porque Satanás tinha em mente o que ia fazer, e Deus viu como ele poderia neutralizar tudo isso. E a Bíblia diz que no princípio era o verbo, e o verbo era o próprio Deus. Então, veja só, ele disse, a eternidade é um grande círculo, aquilo não tem início, nem tem fim, é a eternidade, é para sempre, é uma roda sem fim que nunca para ou nunca tem fim, mas Satanás pôs uma interrupção ali e veio aqui e ele poderia ter estragado a coisa toda. Por isso que Deus nunca revelou para Satanás, estava na sua mente o que ele ia fazer. Satanás ele não sabia o que era redenção. Ele não imaginava que ao fazer Eva cair e induzir Adão a cair, era morte, mas ele não imaginava que o amor de Cristo ia descer ali e ia dar uma outra promessa, amém? Ia dar uma outra promessa, ia dizer, não, nascerá um da semente da mulher que esmagará a cabeça da serpente. Então aquilo era a redenção, aquilo era o plano de Deus que Satanás dissesse, eu não sabia, pois é. E Deus novamente passa por cima dele. Então o irmão Branham disse, olha, Deus viu onde haveria um espaço do tempo, tudo era eternidade, mas Deus sabia que Satanás ia, ou você acha que Deus não sabia? Satanás, Lúcifer começou a guerrear com
Miguel lá em cima, e ele foi derrotado e ele foi precipitado para as trevas, para a escuridão, para o inferno, mas quando ele veio aqui, ele foi em cima dos seus filhos, mas aquilo não pegou Deus de surpresa. Quando Deus desceu para procurar Adão, será que Deus não sabia onde é que Adão estava? Será que Deus não sabia a condição de Adão? Mas tudo aquilo estava no projeto de Deus. Nada pegou Deus de surpresa. O homem cair, aquilo não foi novidade, Deus sabia. Então Deus, na sua mente, na sua presciência, o irmão Branham disse, olha, no princípio, ele viu que haveria algumas pessoas que iam desejar ser salvas. As pessoas não entendem sobre predestinação. E as pessoas ignoram e dizem, então quer dizer que a predestinação, isso saiu, o profeta disse, isso veio lá dos armenianos, e aí veio uma outra doutrina dos calvinistas, e eles fizeram uma confusão tão grande com isso, e disseram, então uma vez salvo, salvo para sempre. Porque o profeta disse, eu vou mostrar para vocês que existe aqui 4 grupos. Existe aqueles que os seus nomes estão escritos no livro da vida e jamais serão riscados. Existe aqueles que os seus nomes estão escritos no livro da vida e serão riscados. Existe aqueles que nunca tiveram e nunca terão seus nomes no livro da vida. E esses serão condenados. E ele disse, mas existe um 4º grupo, que nunca nasceram de novo, que nunca foram batizados com o Espírito Santo, que nunca, talvez, vieram para um culto, mas o profeta disse, mas eles ganharão vida eterna. Amém? Agora, por que acontece isso? Por que existem pessoas que são salvas? Porque todos nós viemos mentindo, todos nós viemos com a nossa vida direcionada para o inferno. Em pecado fui formado e em iniquidade me concebeu a minha mãe. Então esse foi o nosso nascimento, foi assim que nós surgimos. Mas Deus sabia que mesmo vindo ao mundo mentindo, mesmo vindo ao mundo contando mentiras, mesmo vindo cheio de pecado e fazendo coisa feia que eu fiz, que você fez, que todos nós fizemos. Mas mesmo com todas essas mazelas e essas iniquidades, Deus sabia que existiriam pessoas, disse o irmão Brana, que iriam ter desejo de salvação. Mesmo bêbado, mesmo prostituta, mesmo fazendo coisa errada, mesmo defraudando, mesmo enganando os outros, mas haveria um desejo lá dentro de salvação. E essas pessoas que desejam salvação são as pessoas as quais, quando se encontrassem com Cristo, eles não iam titubear. Eles não iam ficar entre 2 pensamentos, eles não iam questionar, eles iam aceitar. Porque aí a gente encontra exatamente esse grupo aqui, porque para determinadas pessoas foi tão fácil aceitar a mensagem. Por que para determinadas pessoas que parecia ser mais difícil aceitar? Porque aquela pessoa, a gente sabe, tem pessoas que nunca passou nem na porta de uma igreja, fazia coisa errada, era uma bagunça, mas quando encontrou a mensagem, a luz raiou na vida dele. Mas você encontra um que nasceu na religião, que se criou na religião, que teve ensinamentos bíblicos, mas quando ele encontra com a mensagem, ele diz, é falso profeta. Está errado. Mas aquele bêbado ali entendeu que o batismo é no nome do Senhor Jesus Cristo, e você não consegue enxergar isso? Aquele outro ali que vivia fazendo coisa errada, entendeu que não existe trindade, você continua crendo nisso? E o irmão Brana disse, Deus sabia que existiriam pessoas que iam ter desejo de salvação. Algumas pessoas que iam querer ser salvas, algumas pessoas que iam ser leais em seu coração. Eles queriam salvação. Então, Deus teve que fazer os preparativos. Então ele tinha que preparar, ele tinha que fazer todas essas coisas, porque ele sabia que qualquer coisa imperfeita não pode entrar lá de forma alguma. Então ele teve que abrir o caminho da perfeição para eles, para que eles pudessem entrar. Então lá no passado ele disse, eu mesmo descerei ao mundo e me revestirei de carne humana e pagarei a pena que se requer e tomarei o lugar e eu os tornarei perfeitos, porque eu os trarei a mim e eu sou perfeito. Aleluia.
Então, por que existem pessoas que têm os nomes escritos lá e jamais terão seus nomes riscados? Porque Paulo disse, porque aquele que está em Cristo, nenhuma condenação existe para ele. Amém? Aquele que está em Cristo não há condenação. Para aqueles que não andam na carne, mas aqueles que andam em espírito. Então, quando você está em Cristo, com todas as suas imperfeições, com toda a sua vida de tropeço que nós ainda temos, mas quando você se esconde em Cristo, Cristo é perfeito, e por Cristo ser perfeito, o Pai não vai enxergar a nossa iniquidade. Disse o profeta, porque quando Ele olha para nós, nós estamos debaixo do sangue. E o sangue de Cristo é perfeito. E Ele nos lava e nos purifica de todo o pecado. Amém? Amém? Então, vejam só, agora a questão é essa aqui. Nós cremos que temos os nossos nomes escritos lá. Essa foi a promessa dele aqui. Agora, quem é que tem o nome escrito lá e nunca vai ter esse nome riscado? Ele disse em Apocalipse, aquele que vencer. Porque existem pessoas que têm o nome escrito lá, mas não vão vencer. E quem não é vencedor, esse nome vai ser riscado. Então tem como a pessoa se perder? Tem como perder a salvação? Tem como perder a vida eterna? Tem, a Bíblia mostra isso claramente. Então se nós formos voltar aqui, lá no início, e você for pegar, por exemplo, mais pertinho, lá as tribos de Israel. O irmão Brana falou, lá estavam as 12 tribos de Israel, não é? Todas elas, deixa eu ler aqui, para nós entendermos melhor e compreendermos melhor as Escrituras. Ele disse, lá estavam todas aquelas 12 tribos, escolhidas por Deus, os patriarcas, não é? Cada um por sua ordem. E ele disse, lá estava Rubem, Simeão, Isacar, Judá, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade, Azer, Efraim e Manassés. Essa era a ordem dos exércitos. Isso era o que foi nomeado lá em Números. Então, você vai entender que José não estava nomeado lá em Números, porque José, quem herdou essa promessa lá atrás, foram os filhos de José. Mas a caminhada foi andando, e eles foram, e essas 12 tribos e o exército, mas quando eles chegaram em uma certa região, você vai encontrar isso no livro de Deuteronômio, que a tribo de Dan e a tribo de Efraim, eles se voltaram aos ídolos. Eles se voltaram aos ídolos, à idolatria. E por eles terem se voltado aos ídolos, porque já tinha uma promessa no livro de Números, que aqueles que pecassem, Deus riscaria os seus nomes do livro. Aqueles que pecassem, Deus riscaria o seu nome do livro. Isso é o que está na Bíblia. Então, o que é que aconteceu? Essas tribos se voltaram para a adoração à idolatria. Então, quando você vai encontrar essas tribos, novamente, lá em Apocalipse 7, aqueles que foram assinalados, 12 mil de cada nação, que vai dar o total de 144 mil, que são o remanescente de Israel, você não encontra nem Dan, nem Efraim. Você encontra de volta a tribo de José, não é? A de Levi, que era a tribo sacerdotal, que também não estava entre os 12 lá em Números, mas em Apocalipse você encontra todas aquelas 12 tribos, ali os 144 mil, mas não está a tribo de Dan, nem a tribo de Efraim. E por que eles não estão? Porque os seus nomes foram riscados do livro da vida. Ou seja, eles perderam a oportunidade. Eles tiveram a chance de ser premiados, eles tiveram a chance de viverem eternamente, mas pelo pecado, pela idolatria, os seus nomes foram riscados. Então, meu irmão e minha irmã, isso nos dá a plena consciência de que brincar de igreja, brincar de evangelho, brincar de mensagem, brincar de ser cristão é muito perigoso. Se nós não tivermos cuidado, se nós não observarmos, se nós não cuidarmos dos nossos passos, Deus pode riscar o nosso nome. Podemos sair fora. E que coisa triste é você saber que você nasceu, porque isso está lá desde antes da fundação do mundo. O nome da tribo de Dan e de Efraim estava
assinalado desde antes da fundação do mundo, não foi hoje não. Ou seja, um privilégio que antes de nós nascermos, nós já tínhamos. Talvez você conheceu o Evangelho semana passada, o mês passado, e viveu aí 30, 40, 50, 60, 80 anos vivendo uma vida errada. Mas Deus não leva em consideração esses anos, porque todos esses 50 anos que você passou em pecado, seu nome já estava escrito no livro da vida do Cordeiro. Amém? Quando você vai caminhando na Bíblia, você vai encontrar, por exemplo, aqui onde nós lemos, em Lucas, que os discípulos voltaram felizes, e rejubilando, e alegre, porque os demônios lhes eram sujeitos. Então eles podiam orar e expulsar demônios, eles podiam orar e curar enfermos, eles podiam orar e o fogo cair, e Deus operar milagres, mas Jesus disse para ele, não se alegrem por causa disso. Existe um engano muito grande na religião, e existe um engano muito grande, as pessoas acharem que bênçãos, que prosperidade, que milagres, que curas e que dons significam que está tudo certo e que você é um salvo. E não significam. Dons e bênçãos e curas e milagres e essas coisas não significam, porque Jesus disse, não se alegreis por causa disso. Isso é apenas um dom, isso é apenas um presente que Deus te deu, isso é apenas um privilégio que Ele te deu em ter uma vida boa, em ter um conforto, em ter um dom de cura, em ter um dom de falar em línguas, e de cantar, e de tantas outras coisas, mas a alegria de um cristão não está edificada nisso. Lógico que nós sabemos que os sinais seguirão aos que creem. Então, se eu creio, se eu tenho fé, se eu tenho o Espírito Santo, esses sinais me seguirão. Se eu coloco o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas me serão acrescentadas. Porque Deus não deixa as coisas pela metade também não. Deus não faz nada da metade. Do jeito que ter bênçãos e todas essas coisas não significam salvação, agora, ter salvação, vida eterna, Espírito Santo, significa também que essas coisas podem ser acrescentadas na sua vida, porque é promessa dele. Os sinais seguirão aqueles que creem. Então, se eu creio, os sinais têm que me seguir. Se eu creio, a cura tem que estar comigo. Se eu creio, a bênção tem que estar comigo. Se eu creio, o poder de Deus tem que estar na minha vida, porque eu creio, e Ele disse que se eu cresce, essas coisas me acompanhariam. Porque Ele disse, se eu colocasse o reino de Deus em primeiro lugar, todas as bênçãos e as demais coisas me seriam acrescentadas. Então, como povo de Deus, como família de Deus, como filho de Deus, eu creio que numa dessas horas, as bênçãos de Deus recairão sobre a minha vida. Aleluia! Tudo isso vai encaixar no seu devido lugar e no seu devido tempo, mas, vejam só, eles voltaram felizes, eles voltaram entusiasmados, e ali estavam os 70, e ali estavam os 12 apóstolos, e Jesus falou isso para todos eles, e disse, mas vos alegreis, porque Ele escreveu os vossos nomes nos céus. E o profeta disse, esse nome nos céus é o nome escrito no livro. E o irmão Brana disse, então, ele estava dizendo para aqueles 12, para aqueles 70, que os nomes deles estavam escritos lá. Mas, você vai encontrar que os 70 lhe abandonaram. Inclusive, o nome de Judas estava escrito lá, diz o irmão Brana. O profeta disse isso aqui, olha, ele disse, não vos alegreis por causa disso, mas alegrai-vos por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Então, o que é que aconteceu? Ele disse, veja só que os nomes estavam escritos lá, eles estavam escritos no livro da vida, porque aí é onde os nomes estão colocados. Porém, eles estavam falando para todos aqueles 12 que estavam ali. Então, olha, ele disse inclusive isso para Judas. E Judas era um dos escolhidos. Judas era um dos que estavam entre os 12. Judas teve o seu nome colocado lá, mas teve o seu nome riscado, diz o irmão Brana.
Amém? Ele disse: eu bem sei, eu bem tenho escolhido, mas significa dizer que Judas também foi dado a Jesus pelo Pai, como os 11 foram dados a ele como Pai. Mas Judas, ele estava ali entre aqueles que foram escolhidos para a perdição, mesmo tendo seu nome escrito lá. O nome de Judas estava escrito, mas teria o seu nome riscado por rejeitar. Porque o coração de Judas iria se voltar para o mundo, o coração de Judas iria se voltar para a perdição. Então, irmãos, é exatamente isso, é o que está lá dentro. É o que pulsa como natureza de um cristão, porque ele acompanhou Jesus no seu ministério, ele viu as curas, ele viu os milagres, ele viu todas aquelas coisas acontecerem, mas dentro do seu coração havia um pouquinho de mundo, havia ambição, havia concupiscência dos olhos, havia concupiscência da carne, havia desejo de querer fazer as coisas diferentes. Isso era o que estava lá, mesmo tendo seus nomes escritos lá, mas o que ia denominar, qual seria o seu final, era o que estava lá dentro. Por isso que quando Pedro escreve a sua carta, Pedro disse que era necessário nós termos a mesma natureza de Cristo. Uma mudança de natureza. E o irmão Brana disse, é o que faz toda a diferença, essa mudança de natureza. Porque a natureza é o que está lá dentro de nós. A natureza é o que vai dizer para onde a árvore está inclinada. Porque se a árvore estiver inclinada para o mal, pode puxar, pode bater, ela nunca vai cair para o lado oposto. Ela vai cair para o lado que ela está inclinada. Então, quem tem natureza mundana, ele pode ser crente, ele pode se batizar, ele pode carregar a mensagem, ele pode crer na Bíblia, mas a sua natureza é mundo. A sua natureza é desejos carnais, é prostituição, é mentira, é coisas erradas, é pecado. É a velha natureza que não foi morta. Então, esses desejos da carne, aquele homem interior, ele tem que ser morto. É aquilo que Jesus disse, olha, se um espírito sai de uma pessoa, um espírito imundo sai, e aquela casa fica vazia e adornada, mas aquele espírito, ele passeia por lugares áridos, ele voltando naquele velho morador, e encontrando aquela casa vazia, ele entra ali, e ele traz consigo 7 espíritos piores do que aquele primeiro que saiu. Então, é onde nós encontramos a necessidade de nos preenchermos com o Espírito Santo, o qual vai ser o nosso guia, o qual vai ser a natureza do próprio Cristo vivendo em nós. Amém? Então, o irmão Brana disse, é o porquinho. Qual é a natureza do porco? Qual o desejo do porco? É lama, é lavagem, é sujeira. Se você pegar um porco e lavar ele, dar um banho nele, deixar ele branquinho, botar um lacinho no pescoço dele e ir passear com ele numa feira, quando ele vê aquelas bananas podres, aquela coisa ali, ele vai querer entrar e comer. Essa é a natureza do porco. Você traz ele de novo e lava de novo e cuida e faz e tal, e vai andar com ele, se ele vê uma lavagem, uma lama, ele vai meter a cara ali de novo. Por quê? Porque a natureza dele é de porco. Mas a natureza de um cordeiro é diferente. A natureza da pomba é diferente. A natureza da pomba é diferente da natureza que está no urubu. Se o urubu vê uma carniça, ele voa em cima. Se a pomba vê uma carniça, ele sai de perto daquilo ali, porque se ele tocar naquilo, aquela carniça mata ele, se ele ingerir aquele alimento. Porque ele não tem fel. Ele é limpo. Amém? E esse é um cristão genuíno que tem a natureza de Cristo. Um cristão genuíno que tem a natureza de Cristo. Ele passa na rua, ele passa na moda, passa por ele não está nem aí. Televisão passa por ele não está nem aí. O mundo gira e gente muda a roupa e bota outra roupa, inventa moda e sai moda e tal. Aquilo não preenche ele, porque ele não interessa mais por aquelas coisas, porque a natureza dele é dos céus. Mas a pessoa que não tem uma natureza cristã, ele vai andando ali, se ele vê uma mulher seminua, ele vai olhar.
Se aparecer alguma novidade da moda, da televisão, de alguma coisa, ele vai desejar. Se tiver alguma coisa ali que esteja influenciando, ele vai desejar aquilo, porque a natureza dele continua sendo uma natureza mundana. Porque a natureza não foi trocada. Então, a necessidade de nós termos a natureza de Cristo é exatamente isso que Paulo disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então os desejos do mundo morrem dentro de mim, porque o desejo de Cristo é céu. O desejo de Cristo não é o mundo. Amém? Então o próprio Judas, que tinha o seu nome escrito lá, foi riscado. E aí você vai, o irmão Brana citou vários personagens e várias pessoas lá do mundo hoje. Você encontra as 12 tribos, você vai encontrar os próprios filhos de Israel, que saíram do Egito como povo escolhido, que saíram do Egito como povo predestinado a entrar na terra da promessa. Eles saíram sob um sinal, eles saíram sob a coluna de fogo, eles saíram sobre a nuvem guiando eles saíram sobre o ministério profético, eles saíram debaixo dos milagres de Deus. Eles saíram sobre uma vindicação especial do próprio Deus guiando a Moisés. Mas o que foi que aconteceu? Você vai ver que o povo pecou, que o povo voltou-se à idolatria, que eles foram a Baal-peor, que eles se misturaram com o mundo, e o próprio Deus vem e disse assim: eu prometo que esse povo não entrará no meu repouso. Eles não entrarão no meu descanso. E Moisés ainda foi lá interceder pelo povo e disse: Senhor, isso está lá em Números, Senhor, não risca o nome desse povo, então risca o meu também. Então eles estiveram ali sobre os milagres, sobre a unção, sobre a coluna de fogo, mas mesmo assim você encontra esse grupo de pessoas que não entraram lá na terra da promessa. Era deles, a promessa era para eles. A vindicação era para eles, mas por pecarem, por murmurarem, por caírem na idolatria, por subirem ao culto de Balaão e por todas aquelas coisas no deserto, seus nomes foram tirados. Eles foram riscados. E aí você encontra isso lá com Judas, encontra aqui com o povo hebreu, com as 12 tribos. Você vai encontrar isso no meio dos judeus, que era o povo escolhido. Jesus disse: eu não vim senão as ovelhas da casa de Israel. Esse era o povo que Deus escolhera, porque era o seu povo. Mas você vai ver que nem todo Israel é salvo. Não é porque é judeu que vai ser salvo, não é porque é de Israel que vai ser salvo, mas existe uma promessa apenas para aqueles que não pecaram, existe uma promessa apenas para aqueles que guardaram o testemunho, os 144 mil, as almas embaixo do altar no 5º selo. Esse povo escolhido, são esses aqui que vão herdar. E o resto foi riscado, o resto foi tirado. O resto saiu. Por que saiu? Porque não observaram as promessas de Cristo, porque não observaram a maneira de Cristo trabalhar e conduzir seu povo. Meu irmão, isso é algo bom, mas isso é algo tão perigoso, aonde nós temos que tomar cuidado com as nossas vidas. Não é porque eu sou da mensagem que eu sou salvo, porque assim, nem como todo judeu é salvo, nem toda mensagem vai ser salvo. Jesus ele falou sobre a parábola das virgens prudentes e das virgens loucas, das virgens nécias. As virgens prudentes foram aquelas, porque ambas estavam esperando o noivo. Você encontra ali aquelas 10 virgens, 5 prudentes e 5 virgens nécias. Todas as 10 estavam esperando o noivo. Todo mundo que está na mensagem está esperando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Todos nós, por que a gente vem para culto? Por que a gente carrega a Bíblia? Por que a gente lê? Por que a gente ora? Por que a gente canta? Por que a gente está aqui? Não existe um outro objetivo comum senão a salvação. Não, a bênção, cura, tudo isso são sinais que nos seguirão. Mas o ponto principal é a salvação.
O alvo principal é a salvação. De nada valeria estar aqui à procura de bênção, de cura, de milagre, de prosperidade, dessas coisas, se nós perdermos a salvação. A Bíblia diz isso, que adianta ganhar o mundo todo e perder sua salvação. Então o objetivo meu e seu é cuidar da nossa salvação. É aqui onde se caracteriza aquele que é predestinado. Porque aquele que é predestinado, ele não descansa na predestinação. Ele não repousa e acha que está tudo certo. Eu sou um predestinado. Eu estou tudo bem comigo, eu não vou me perder não, rapaz. Eu estou salvo. Eu sou um eleito, predestinado, salvo, nação eleita. Tudo, não tem problema não. Inclusive, se eu sair ali fazer uma coisinha errada, Deus me perdoa, porque eu sou predestinado. Jamais meu nome vai ser riscado do livro da vida. E é exatamente o oposto. Um rapaz chegou para mim e disse: então beleza, eu sou predestinado, então a partir de hoje eu fecho a minha Bíblia, eu vou ali num bar, eu vou tomar uma cerveja, eu vou arrumar outras mulheres, eu vou para o forró, eu vou fazer tudo que não presta porque eu sou predestinado. E eu olhei para ele e disse: é por isso que você não é. Você acabou de dizer que você não é, porque isso é o que está o desejo seu. Se você acha que predestinação é isso, você está dizendo que você não é. Porque quem é predestinado, ele faz exatamente o contrário. Porque se eu sou predestinado, então eu vou amar a minha predestinação. Eu vou amar a minha eleição. Olha, o profeta disse aqui, Deus sabia que haveriam pessoas que desejariam ser salvas. E o desejo de ser salvo, ele vem preenchido de desejo de adoração a Deus, porque salvação é vida eterna, e eterno é Deus. Então, para querer vida eterna, você tem que desejar Deus. Não tem como eu querer vida eterna se eu não amá-lo. Eu não posso dizer eu quero ser eterno, mas eu não gosto muito dele não. Porque o profeta disse, eu sou tão eterno quanto Deus. Mas por que eu sou tão eterno quanto Deus? Porque eu vim dele e vou voltar para ele. Porque fora de Deus não existe salvação e nem vida eterna. Porque Ele é sem princípio e sem fim, eterno, só Deus. Então a sua noiva só é eterno porque nós herdaremos com Ele. Nós somos a noiva dEle. Amém? Por isso que nós somos eternos. Então a pessoa que tem essa convicção de predestinação, o que é que ele está fazendo? Ele está fazendo tudo para amar a Deus. Ele está fazendo tudo para não perder, para o seu nome não ser riscado, para ele não estar fora, para ele, segurar isso com tudo que ele tem, porque ele disse, Deus me deu. Então se Deus me deu o privilégio e colocou o meu nome ali antes da fundação do mundo, eu não posso perder essa chance não. Não posso perder. E ele vai fazer tudo para não perder. Ele não vai viver uma vida relaxada. Ele não vai viver uma vida de qualquer maneira. Ele não vai viver uma vida, eu não estou nem aí. Tanto faz ir para a igreja como não ir, tanto faz estar lá como não está, e está tudo certo, porque eu sou um predestinado. E não é por esse caminho, não é por essa via. Porque um coração predestinado, primeiro ponto, uma pessoa salva. Quando você é um salvo, quando você é um eleito, essa unção de Deus, ela tem que estar na sua vida. Porque Deus, Ele disse, ninguém vem a mim, ninguém vem ao Pai, se não for através de mim. Então, para mim ir ao Pai, tem que ser através de Jesus. E para ser através de Jesus, eu tenho que andar pela sua via. E o que é entrar pela sua via? É seguir todos os passos, todos os cronogramas e todo o programa que Jesus deixou. Então, qual foi o programa que ele deixou? Como se chegar lá? Como entrar por essa via? Pedro disse, arrependei-vos cada um de vós. Então, eu tenho que me arrepender. Eu tenho que ser batizado. Eu tenho que ter o Espírito Santo na minha vida. Então, quando eu me arrependo, quando eu sou batizado, quando eu tenho o Espírito Santo se encarrega de tirar os desejos. O Espírito Santo se encarrega de tirar os vícios. O Espírito Santo se encarrega de limpar os meus olhos, de limpar o meu coração, de limpar a minha mente, de mudar as minhas vestes. O Espírito Santo se encarrega, porque o Espírito Santo é o guia. Ele é o guia. Sem o Espírito Santo nós somos cegos. Sem o Espírito Santo nós não sabemos a direção. Sem o Espírito Santo nós não sabemos para onde ir. Mas o Espírito Santo, ele vem como esse grande guia e diz, o caminho é por aqui. O caminho não é por aí.
Por que que você, quando você faz alguma coisa errada, aquilo toca lá dentro de você e você diz, não era para me ter falado, não era para me ter agido, não era para me ter ficado nervoso. O Espírito Santo vem e diz, você falhou. Existe uma sensibilidade, o irmão Brandon disse, o Espírito Santo ele é sensível. Então, por ser sensível, quando você mente, ele sente. Quando você flerta, ele sente. Quando você fala alguma coisa, ele sente. Aquele sentimento toca na sua alma e você diz, Senhor, me perdoa. Senhor, tem misericórdia de mim. É tanto que aí você encontra a diferença daquele que não tem o Espírito Santo. Aquele que não tem o Espírito Santo, ele mente, ele nem sentiu. Ele faz uma coisa errada, ele nem viu. Ele chama um palavrão que saiu da boca dele assim, ele nem viu. Depois você xingou, xinguei, foi, eu nem vi. Porque não existe a sensibilidade do Espírito Santo guiando a vida dele. Porque uma pessoa que é sensível pelo Espírito Santo, ele tem aquele temor de fazer algo, não que vá magoar uma outra pessoa, mas que vá magoar o próprio Deus. Porque Deus é Espírito. Por isso que Paulo disse, olha, e não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo? E aí vem as admoestações, por isso não contamine o seu corpo, por isso que não vista errado, por isso que você tem que controlar, porque você é esse templo, você é morada dele. Então como que eu sou morada dele e eu vou magoá-lo, e eu vou tocá-lo, e eu vou fazer algo para ferir o Espírito Santo? E a coisa mais fácil, meu amigo, meu irmão, é magoar o Espírito Santo. A coisa mais fácil é você ferir esse sentimento. E se você fere uma vez e ele te adverte, você fere outra vez e ele te adverte, você fere outra vez, ele baterá asas e sairá da sua vida. É aquilo que nós estudamos aqui domingo passado. Sansão brincou e brincou e brincou e brincou, mas teve uma hora que o Espírito Santo de Deus saiu da vida dele e ele ficou sozinho. E quando você fica sozinho, sem esse guia, sem esse que te orienta, sem esse que diz os passos a seguir, sem esse, porque o Espírito Santo, o irmão Brana dizia, olha, eu te batizo com água, mas virá um que te batizará com fogo, igual João Batista falava, porque o Espírito Santo é esse fogo. O Espírito Santo ele queima, o Espírito Santo ele não é só um guia, mas o Espírito Santo ele é um consolador. Amém? O Espírito Santo ele não só é guia nem consolador, mas ele é intercessor. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então você vai encontrar que o Espírito Santo ele tem vários atributos para favorecer o seu povo, para favorecer a nós. O Espírito Santo ele é um fogo consumidor que arde nos nossos corações, que nos entusiasma, que nos eleva, que nos motiva a adorar a Deus. Amém? Então, quando você é guiado, é o Espírito Santo. Quando você é consolado e está triste, é o Espírito Santo. Quando você ora e não sabe as palavras corretas, esse Espírito Santo ele vai interceder e colocar as palavras corretas diante do altar de Deus. Esse Espírito Santo ele é esse grande guia. E quando você está em casa cansado, desanimado e sem ânimo para vir para o culto, o próprio Espírito Santo queima dentro de você e diz, vamos adorar a Deus, vamos louvar a Deus, vamos para a casa do Senhor. Tudo é Ele fazendo, tudo é Ele te guiando, tudo é Ele queimando dentro do seu coração, porque Ele está ali. Ele está ali. Ele é esse fogo que arde. Ele é esse fogo que estava no coração dos jovens hebreus, que podia fornalha aquecer 7 vezes, mas nós não vamos nos curvar. Amém? Porque o que está em nós, quer que estava em nós, o fogo do Espírito Santo é maior do que o que está no mundo. Aleluia. Perderam-se nomes escritos lá, mas foram riscados. As tribos, o povo israelita, o povo hebreu, Judas. E aí você tem lá essas 5 virgens. E aí você tem a outra classe, deixa eu só falar antes de falar das virgens aqui. E aí você tem aquela outra classe que está em Hebreus capítulo 13. Se você quiser abrir aí, só para a gente
não ficar só nas minhas palavras, Apocalipse capítulo 13. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hebreus capítulo 13, verso 8. Apocalipse, eu estou com Hebreus na minha cabeça aqui. Apocalipse 13, verso 8. Isso aqui é uma escola, irmãos. Escola bíblica é estudar um pouquinho a Bíblia. Às vezes tem culto que a gente grita e faz um Pentecostes, mas o fundamento da escola é um estudo, é tentar descobrir um pouco mais sobre a Bíblia. Esse é o ponto de pauta de uma escola bíblica. O nome já está dizendo, é estudar a Bíblia. Porque as pessoas não estudam a Bíblia. E Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras. Então, a mensagem não é só batismo, nem trindade, nem coisas. A mensagem é algo de Deus. Sabe, se você for tomar a essência da mensagem, Elias veio convertendo o coração dos filhos, Elias veio restaurar todas as coisas, e Elias veio revelar todos os mistérios de Deus. Esse é o ministério de Elias, esse é o ministério profético que nós vivemos hoje. E adoraram-na todos os que habitam na terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. Essa classe aqui é terrível. Essa classe aqui é triste. É uma classe de pessoas que nunca, jamais tiveram seus nomes escritos ali. Agora, como é que a gente sabe quem é esse povo? Não tem como saber. Eu sei quem é. É a minha esposa. Que ela não me ajuda de jeito nenhum, ela só faz criticar, ela só faz falar, o marido é ruim. Não, nós não podemos julgar. Nós não podemos dizer quem é esse povo. Só Deus sabe. Porque talvez aquela pessoa que você acha que é tão ruim, se a misericórdia de Deus for lá, ele pode mudar, ele pode arrepender. A vida dele pode ser restaurada. Então, Deus pode tudo. A única coisa que não pode se acontecer mais é esse que não tem o nome dele ser escrito lá. Esse não tem jeito. Porque aquele que o nome dele não está escrito, não tem jeito de escrever mais, porque isso é um projeto que não está acontecendo, é um projeto que já aconteceu desde antes da fundação do mundo. Então hoje, meus amigos, existe uma classe de pessoas que o mundo queira ou não queira, eles serão salvos. Eles são a nação eleita, eles são aqueles que voltarão com Cristo e julgarão todo mundo, inclusive os anjos, disse Paulo. Essa é a noiva do Senhor Jesus Cristo. Essa é a noiva que não perecerá. Esses são os eleitos, os escolhidos, que de maneira nenhuma se dobrarão, que de maneira nenhuma se curvarão, que de maneira nenhuma rejeitarão a sua salvação, mas segurarão com todas as suas forças e jamais terão seus nomes riscados do livro. Essa é a noiva do Senhor Jesus Cristo. Esse é o povo privilegiado. Esse, com a ajuda e com a misericórdia de Deus, eu creio que sou eu e você. Eu tenho certeza que somos nós. Eu creio na minha salvação. Você crê na sua salvação? Porque se tem uma coisa primeira que tem que ter, é eu crer. As pessoas não creem. Será que sou eu mesmo? Eu tenho que ter certeza da minha salvação. Porque a salvação, Deus me escolheu. Mas Deus me escolheu, eu tenho que crer que Ele me escolheu. Porque quando eu creio, eu estou dizendo que eu tenho fé. E quando eu tenho fé, eu estou agradando a Ele. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu tenho que ter fé que eu sou salvo. Eu tenho que ter fé que Ele me ouve. Eu tenho que ter fé que Ele está comigo. Porque não adianta Jesus dizer: estou convosco todos os dias até o final dos séculos. Você tem fé que Ele está com você?
Não adianta Jesus dizer aos que creem, esses sinais seguirão. Você crê que esses sinais vão seguir a sua vida? Você crê que o seu nome está escrito lá? Você crê que você é um vencedor? O primeiro ponto de partida é eu ter essa convicção no meu coração. Não, eu creio que eu sou salvo, eu creio que eu sou um eleito, eu tenho certeza que eu estou indo para o céu. Tem que partir de você, a fé tem que partir do seu coração. Como eu posso dizer que você é salvo? Como eu posso dizer que você é eleito se você mesmo está dizendo, não, eu não sei se eu sou. Eu não creio muito na minha salvação. Já enrolou o meio de campo todinho já. Você tem que ter essa convicção dentro de você. Se você não tem, meu irmão, procura acertar a vida para você ter. Porque a pessoa que não tem essa fé é porque ele está enrolado em algum ponto. Então, por ele estar enrolado, ele não tem certeza, porque ele vive pecando. Porque ele vive errado, e aquele que peca vai ter seu nome riscado de lá. Aquele que não busca vai ter seu nome riscado de lá. Então, existe esse grupo aqui que não tem os seus nomes escritos lá. E esse grupo é aquele grupo que vão adorar a besta. É aquele grupo que, olha, eles podem ouvir mensagem, eles podem ver milagres, eles podem ver o que acontecer, pode fogo cair do céu. Eles não vão crer. Eles não vão aceitar. É aquele grupo que lá no Gênesis, todo esse grupo aqui, eles têm as mesmas características de Caim. E qual era as características de Caim? Não se arrependia. Era irado com a verdade, não aceitava a correção, não amava o seu irmão. Tudo isso são as características de Caim, que está especificado nesse povo que jamais vai ter seu nome escrito lá. Esses que se perderão. Você vai ver, eles fazem, eles erram, e Deus chegou para Caim e disse, se você acertar a sua vida, se você fizesse o culto igual o de Abel, será que não ia ter aceitação para você? Ele não falou nada, porque ia ter, mas ele não queria. O problema é esse, ele não queria mudar. E existem pessoas que não querem mudar. Existem pessoas que não querem sair do erro, que não querem sair do vício, da cachaça, do cigarro, das drogas, do mundo, da prostituição, não querem. Eles não querem mudar. A Bíblia diz isso, que eles foram feitos para o dia da perdição. São pessoas que nasceram com esse propósito terrível de se perderem, de serem condenadas. E essas pessoas que nasceram com essa natureza, que nasceram com essa característica caimita, Deus já sabia que eles seriam assim. Porque não é discriminação de Deus, não é Deus fazer distinção de pessoas, mas é Deus na sua presciência, ele saber que esse bêbado aqui, olha, está lá 2 ladrões, Deus na sua presciência, eu sei que o ladrão da minha esquerda vai me rejeitar, mas o ladrão da direita vai aceitar. Ele sabia. Não foi Deus que fez ali politicamente, ajeitou para um ladrão ser salvo, não. Eles tiveram livre arbítrio de escolher o seu próprio destino. Um disse assim, tira a gente daqui para a gente voltar a beber, fumar e roubar de novo. Em outras palavras, era por isso que ele queria descer da cruz. Porque ele não era bonzinho. O bicho era ruim. Mas o outro sabia que ele era ruim também. E disse, não fala isso não, a gente merece estar aqui. Ele não merece, nós merecemos. Porque nós somos um trapo de imundícia, nós somos imundos, nós somos pecadores, nós somos sujos, nós somos gente ruim. Mas, Senhor, tudo isso eu sei que eu sou, pecador, ruim, tudo. Mas lembra de mim. Lembra de mim, Pai. Lembra de mim quando entrares no teu reino. Ele queria uma chance. Ele queria uma remissão. Ele queria acertar a vida. É isso que eu estou falando, tem que haver esse desejo, você tem que querer, meu irmão, ser salvo. Você tem que ter certeza da sua salvação, não seja ignorante, não.
Mas esse grupo aqui jamais se salvará, porque eles estão sob condenação, porque eles nasceram para esse propósito. Então, o outro grupo aqui, para nós finalizarmos aqui a mensagem, aí você tem lá, olha, os que tinham o seu nome foram riscados, os que nunca tiveram seus nomes escritos lá, e ainda tem um outro grupo, né? Ainda tem um outro grupo, que eu quero falar aqui, que é aqueles que o irmão Brando disse assim, olha, existe um grupo que nunca teve seu nome escrito lá. Existe um grupo que ele disse que eles nunca vieram para a igreja, nunca fizeram nada disso, mas eles serão salvos. Eles serão salvos. E o profeta disse, olha, é algo que as pessoas não entenderão isso, e o povo não entende, mas é algo que Deus colocou na sua mente de fazer. Estava no propósito de Deus. E que grupo é esse? O irmão Brandon disse, aquele grupo que foram bons para a noiva. Agora, do jeito que nós não sabemos, não dá para você caracterizar e dizer assim, olha, vai ser esse aqui, vai ser esse rapazinho aqui, vai ser esse meu vizinho que é muito bom para mim, eu não sei quem é. Porque isso é um projeto de Deus, isso não depende de mim. Isso depende de Deus, porque todo o projeto já foi feito por Ele. Amém? Amém? Eu acho que eu não anotei aqui onde o irmão Brana falou isso. Mas está bem aqui, né? Então, ele disse assim, esse grupo é um grupo de pessoas especiais que serviram a noiva, que foram bons para a noiva, e Deus achou de bom grado salvá-los. São Mateus 25, ele chegou e disse que naquele dia, no grande trono do julgamento branco, porque existem duas ressurreições. A primeira ressurreição é para aqueles que morreram em Cristo. Então, todos aqueles que morreram em Cristo, Paulo disse, eles ressuscitarão primeiro, e nós que ficaremos vivos, teremos os nossos corpos transformados, para nos encontrarmos com Ele na nuvem. Amém? Essa aqui é a parte da noiva, tá? Essa é a noiva que vai encontrar com Ele nas nuvens. Quem morreu vai ressuscitar primeiro, quem ficou vivo vai ter seu corpo transformado e subiremos a encontrar com Ele nas nuvens. Isso é a noiva que subirá primeiro, que encontrará com Ele. Depois disso se dará o milênio, a grande tribulação, e aí depois nós teremos a segunda ressurreição. E essa segunda ressurreição vai ressuscitar todo mundo. Todo mundo que morreu desde as primeiras éras, desde os primórdios lá atrás, até o século presente, todos irão ressuscitar. Todos. E eles serão levados ao julgamento do trono branco. E no julgamento do trono branco, Deus vai separar, como se separa o bode das ovelhas. E o irmão Brana disse, não é o bode das ovelhas, é como se fosse o bode das ovelhas. Porque as verdadeiras ovelhas é a sua noiva que já está no aprisco. Amém? As verdadeiras ovelhas é o seu povo que já foi separado, que já está lá com Ele. Inclusive a noiva estará. Daniel disse isso, e vi aquele homem, o ancião de dias, abriu os livros e abriu outro livro, e havia uma multidão de milhares e milhares com ele. É o mesmo que acontece aqui em Apocalipse, quando ele vem e abre o livro e a sua noiva está do seu lado, porque ele disse que aquele que vencesse se assentaria no trono com ele. Então nós estaremos assentados com Ele no trono. E Paulo disse, para quê? Para julgar o mundo, inclusive os anjos. A noiva estará assentada com Ele no trono, servindo, porque será sua esposa. Agora, aqueles que serão separados, São Mateus 25, ele disse, a uns, ele dirá, tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estive nu e me vestistes.
E todas aquelas promessas, e aquelas pessoas, veja, não é uma coisa que as pessoas estarão esperando, não é algo como tem pessoas que interpretam aí, diz, seja bom e está tudo certo, e o camarada vai ser bom e vai dizer, agora, a pessoa pensa que é simples assim. Será que é tão simples assim eu chegar e dizer, irmão Pedro, seja bom para mim, que você vai ser salvo? E irmão Pedro vai ficar tranquilão, dizendo, eu vou ser salvo, porque eu sou tão bom para ele. Não é assim não, rapaz. Sabe, tem gente que parece que é menino, que interpreta as coisas totalmente errado. Aquele povo, eles nem vão saber disso. Sem contar um detalhe muito forte que existe aqui nesse entremeio. Porque, eu vou falar uma coisa para vocês. Negócio de ser bom para eleito, eu quero ser bom para Deus, porque eu vou ser bom para eleito, porque eu quero a minha salvação, porque esses passarão pela grande tribulação. Não tem privilégio nenhum em ser bom para eleito e ir para a grande tribulação. Não tem, não. Eu vou ser bom, vou passar pela tribulação e depois eu vou ser salvo. Meu irmão, eu quero é fugir disso. E nós estamos pregando e tem evangelismo aí, tudo, para quê? Para o povo fugir disso. Porque a grande tribulação é um momento terrível, aonde a terra nunca passou e jamais passará por esse tormento, porque vai ser algo triste, vai ser algo dolorido, vai ser algo de ranger os dentes, vai ser um momento de sofrimento. Aquilo vai ser tão duro para as pessoas que eles desejarão morrer e a morte fugirá deles. A pessoa vai dizer, eu prefiro morrer do que passar por isso. Pois é, mas nem morrer ele vai ter direito de morrer, vai ter que sofrer. Isso é a grande tribulação. E qual o prazer em passar por um momento desse? Qual o privilégio de dizer, eu vou ser bom, entrar na tribulação para depois ser salvo lá na frente? Não, eu quero ser salvo é hoje. Eu quero é arrebatamento, eu quero é céu, eu quero vida eterna, eu quero sair desse mundo velho. Um homem disse lá em Mari, disse, se eu não for na primeira, eu vou na segunda, está tudo certo. E é bem facinho na segunda. Nem eles sabem quem vai ser. Nem nós sabemos quem vai ser. É o projeto de Deus. A Bíblia diz, e Ele separará. E Ele vai fazer distinção ali entre os bodes e as ovelhas. Uns passarão à sua direita, outros ficarão à sua esquerda. E aqueles, vejam, é algo tão preciso que os que estarão à sua esquerda, eles têm mais consciência de salvação do que os que ficarem à sua direita. Porque os que ficarem à sua direita vão dizer, Senhor, quando foi que a gente fez isso? Não lembro, não. Bom para um eleito? Não sei nem o que é eleito. O que é eleito? Eleito é esse povo aqui que está comigo. Você foi bom para ele, você foi bom para ela, você ajudou, você consolou, você deu de comer, você deu de beber, você ajudou. E eles se alegrarão com isso e ganharão salvação. Eles não ganharão o privilégio da noiva, porque qual é o privilégio da noiva? É reinar com Cristo. Qual o privilégio dos salvos? É viver eternamente. Já está bom demais. Mas eles não ganharão privilégio. Irmão, privilégio é para a noiva. A noiva é especial. A noiva é especial. A noiva é aquela que vai para o casamento. A noiva é aquela que está nas bodas do Cordeiro. A noiva é aquela privilegiada. As nações vão servir a noiva. Os 144 mil serão os eunucos da noiva. Eles levarão ali, eles chegarão naquela cidade, mas a noiva é a rainha. A noiva é aquela que José pegou e levou para o palácio. E os irmãos ficaram lá embaixo. Essa é a noiva privilegiada, mas para quem não tinha nada, a salvação já está muito. E eles ganharão, mas eles se perguntaram, a gente fez. Agora os da esquerda, sabe o que é que eles vão dizer? Eles vão dizer, Senhor, eu curei, eu expulsei demônio. Por quê? Isso que eu falei, eles têm mais consciência de salvação do que aqueles que estão à direita, porque aqueles que estão à direita, eles foram privilegiados por terem sido bons para a noiva. Eles não conhecem nada de Bíblia.
Muitos serão ignorantes, muitos nunca, o profeta disse aqui, são pessoas que nunca passaram pela experiência de Deus, pelo sobrenatural, pelo batismo no Espírito Santo, não conhecem nada. Esses aqui conhecem a letra. Esses aqui são religiosos, esses aqui são o mundo, que podiam ter os seus nomes escritos lá, mas não tem, porque eles iriam rejeitar, e eles dirão, nós curamos, nós expulsamos, nós fizemos maravilhas em teu nome, e Jesus vai dizer, eu nunca conheci vocês, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci, e essa classe ficará de fora, mas haverá esses que serão salvos, juntamente com a noiva que tem o seu nome escrito lá desde antes da fundação do mundo. Amém? Mas voltando para nós a noiva, o irmão Brana disse, e nessa outra classe de salvação também, estará, o profeta cita, por exemplo, aqui, eu não achei, que eu peguei o livro das eras, o meu que estava marcado ficou em casa, mas o profeta diz aqui, por exemplo, quem serão esses salvos? O profeta diz, aqueles que ajudaram a noiva, tipo, e aí ele fala tipo, Gamaliel, que ajudou o povo quando estava sofrendo, a igreja primitiva se escondendo, foi um ajudador, ele não aceitou a Jesus, mas ele ajudou o povo de Deus. Então o irmão Brana diz, nessa sessão estará, por exemplo, as virgens nécias, porque as virgens nécias, temos 10, 5 prudentes e 5 loucas. As 5 prudentes, elas fazem questão de segurar aquilo que elas têm. E o que é que elas tinham? Elas tinham azeite nas suas lamparinas. Elas tinham azeite. Todas as 5 estavam esperando pelo noivo. Mas as 5 virgens loucas, elas eram relaxadas. Elas disseram, dá tempo a gente dormir um pouquinho. Acho que ele não vai vir agora, dá tempo de dormir um pouquinho. Talvez dá tempo a gente fazer alguma coisa ali, dá tempo para a moda, dá tempo para assistir uma televisãozinha, dá tempo ficar hoje sem ir para o culto e ir para uma festinha, dá tempo, acho que ele não vai voltar hoje. E se ele voltar? E se ele voltar? Quando você estiver na festa, na roda de piada, na brincadeira, no mundo, e se ele voltar? As 5 prudentes, elas disseram, ele pode voltar a qualquer momento. Vamos vigiar, por isso que a Bíblia diz, vigia. Vigia. Seja prudente. Esteja vigilante. Mas aquele que faz as coisas pela metade, vejam que nós não estamos falando aqui do mundo, estamos falando de virgem. E virgem só é a noiva. Não existe outro grupo de pessoas virgens, senão o povo que segue essa mensagem. Porque as denominações, elas não são virgens, elas se contaminaram com o mundo. Elas se deitaram com o mundo. Elas não são virgens. Virgens é aqueles que guardam a palavra. Paulo disse, eu vim preparar uma virgem pura, a saber, o marido a Cristo. Então, as virgens são da mensagem, tanto as prudentes como as loucas, mas as loucas, aonde elas errarão o caminho? Em relaxarem, em cochilarem, em fazer as coisas pela metade, em não estarem atentas, e acima de tudo, e não preencherem as suas lamparinas com azeite. E o que é o azeite? É o Espírito Santo. E a gente volta ao que a gente falou aqui agora há pouco, a necessidade de ter o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é esse guia, o Espírito Santo é essa luz, o Espírito Santo é o que é a lamparina cheia de azeite que deu direito daquelas 5 virgens prudentes entrarem na festa. Amém? Aquelas que relaxaram, porque lógico, gente relaxada não vai ter o Espírito Santo. Como que a pessoa espera ter o Espírito Santo se ele vive uma vida relaxada? Se os cultos não vêm, se aquela vida toda bagunçada, se não está atento, se não busca. Buscai e me achareis.
O Espírito Santo é algo que você tem que buscar, é algo que você tem que desejar, é algo que você tem que querer na sua vida. E como que se busca? Se busca com oração, se busca com jejum, se busca lendo a palavra, se busca vindo para a igreja. Mas se não tem isso, não se tem busca. Se não tem busca, não tem preenchimento do Espírito Santo. Se não tem o Espírito Santo, é uma virgem louca. É uma virgem nécia. E virgens nécias ficarão de fora. Quando o noivo chegou, porque assim só desperta na hora. Quando o noivo chegou, aí as virgens nécias acordaram e disseram: ele está aí, tá, vamos correr, agora é hora, agora eu quero ir para o culto, agora eu quero orar, agora eu quero jejuar, agora eu quero mudar a minha vida, agora eu quero consertar, agora eu quero glorificar a Deus, louvar, exaltar. Já era para ter feito isso. Já era para ter buscado isso. Depois não vai ter jeito. Quando a porta da graça fechar, já foi. Não adianta vir para o culto, essas portas estarão fechadas. Essas portas estarão fechadas. Não adianta mais dizer glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, e glorificar e orar e jejuar. Não tem mais jeito. E chegaram nas virgens, né, nas virgens prudentes, e disseram: dá um pouquinho do teu azeite. E elas disseram: a gente só tem para a gente. Porque aquilo que a gente tem é individual, a salvação é individual, é algo meu. Não tem como eu dividir o meu Espírito Santo para te dar um pouquinho, é meu. Não tem como você pegar o seu Espírito Santo e repartir com o seu filho, com a sua filha, com o seu marido, com a sua esposa. Não tem. Tem que ser uma experiência individual de cada um de nós. É uma busca sua, é uma busca minha, é uma busca de todos nós. É algo totalmente individual. Você não muda a sua família, você não muda seus filhos, você não muda seu marido nem sua esposa. Eles têm que querer, eles têm que buscar. Você pode orar para eles terem desejo de buscar. Você pode orar para eles terem desejo de salvação. Mas jamais eles ganharão o seu. Não tem como ele agarrar no seu pé e subir no céu os dois juntos. É indivíduo, é indivíduo, essa é a salvação. E despertarão tardiamente, e buscarão azeite, buscarão a unção, e não se achará mais. Mas aquelas virgens subirão e encontrarão. Então aqui você encontra nesse outro meio aqui, você vai encontrar exatamente esse povo que serão salvos. Agora, é isso que eu falei, ser virgem louca, não tem alegria nenhuma nisso. Não tem privilégio nenhum nisso, dizer: não, se eu não for agora eu vou no outro e no outro. Não, não tem isso, irmãos. Sabe, céu, vida eterna, arrebatamento, é uma coisa tão precisa e tão especial da noiva, dos eleitos de Deus, que você tem que fazer tudo para não perder isso. Você tem que fazer tudo para não deixar isso escapar. Porque ficar fora do arrebatamento é um momento de frustração, é um momento de lágrima, é um momento de tristeza, é um momento de rancor, é um momento de total desespero e agonia. Você saber: eu fiquei, o arrebatamento se deu e eu fiquei. Você já pensou? É algo tão terrível, sabe? Tantos anos que eu estou ali na igreja, Paulo disse: eu temo, depois de ter pregado a muitos, eu mesmo venha me perder. Que coisa! Ficar de fora, é como diziam, sabe de uma coisa, irmãos? Nós temos que ser sinceros e observarmos as ordenanças de Cristo. Não viva de qualquer maneira, não. Não seja um crente relaxado, não, porque você nem ganha um, nem ganha outro. Pessoa que vive uma vida enganando a si mesmo, sabe? Ele perde o mundo e perde o arrebatamento. Eu disse outro dia lá em Natal, eu disse: quer saber de uma coisa, irmão? Você quer mundo? Vai para o mundo então. Bebe bem muito, bebe cachaça de tudo que é jeito. 51, 53, 54, bebe todas as cachaças que tiver. Beba cerveja, traia sua esposa, seu marido, vira a cambota, faça tudo. Mas não seja um crente pela metade. Porque crente pela metade vai perder do mesmo jeito. Vai ficar fora do mesmo jeito daquele que estava vivendo uma vida errada. Ele nem aproveitou
os prazeres do mundo e nem vai aproveitar da glória de Deus. E viveu 10, 20, 30, 50 anos dentro de uma igreja, se assentando e com uma vida toda fora. E quando chegar naquele dia, ficarão de fora. E a Bíblia diz, e ficarão de fora os homicidas, os efeminados, os adúlteros, e ficarão de fora. E qual a alegria que se tem em ficar de fora? Se a nossa alegria é a salvação, se o nosso projeto é céu, se o nosso projeto é vida eterna, o que a gente está vindo fazer aqui todo domingo, rapaz? Toda terça, toda quinta? Ou então nós somos doidos, ou então a gente não tem a cabeça muito certa, está aqui, podia estar numa praia em outro canto, mas vindo aqui enganando a quem? Não é enganando a Deus, porque Deus conhece, é enganando a nós mesmos. É isso que está acontecendo nas denominações. Sacrifícios de tolos, é isso que a igreja católica faz com o povo, bota o povo para carregar, para fazer novena, para subir escada, para fazer tanto sacrifício em vão. A Bíblia diz, em vão me adoram. E o final, perdidos, fora, porque ficarão de fora todos esses que não têm os seus nomes escritos no livro da vida. Agora, quando você tem uma vida alinhada com Cristo, quando você tem uma vida reta com Cristo, quando você tem uma vida guiada pelo Espírito Santo, automaticamente você se torna um vencedor. E a promessa sempre foi para os vencedores. Você vai encontrar isso em todas as eras. Aquele que vencer, ao vencedor, aquele que vencer. E aqui onde nós lemos Apocalipse 3, aquele que vencer, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Amém? Então a promessa é só para vencedor. A promessa é para quem está vencendo. Mas eu estou vencendo o quê, irmão? Você está vencendo o mundo. Você está vencendo seus desejos, você está vencendo o adultério, você está vencendo a mentira, você está vencendo a moda, você está vencendo a novela, você está vencendo tudo isso aí, você é um vencedor, rapaz. Você é um vencedor, e a Bíblia está procurando vencedores. Quando Melquisedeque apareceu para Abraão, para lhe dar a ceia, Abraão tinha vindo de uma vitória, Abraão tinha vencido ali aqueles reis, Abraão sabia em que ele tinha crido. Abraão tinha uma promessa de um filho, mas ele estava vencendo a sua própria natureza, o seu próprio corpo, dizendo, eu vou ser pai de nações. Ele tinha fé naquilo que ele cria, por isso que ele era um vencedor. E aquele que é vencedor, Deus aparece a ele. Aquele que é vencedor, Deus chega diante dele. Aquele que é vencedor, Deus aparece diante dele e lhe abençoa. E derrama bênçãos. E lhe dá promessas. Então seja vencedor. Seja um vencedor. Aleluia. Aleluia. Só isso aqui para a gente terminarmos, irmãos. Olha, aí o irmão Brana disse assim. O profeta disse isso aqui na mensagem, o livro da vida do Cordeiro. Ele não erra. Ele não erra. Eita, que coisa bonita. Ele disse, ele não traria você se você não tivesse valor. Ele conhece o seu coração, isso mesmo. Ele conhece o que você é. Ele conhece os seus motivos. Ele conhece o que você é. Eu sei que há armadilhas no percurso da estrada, sem dúvida que o diabo fará que você tropece, mas você diz, eu não tive a intenção de fazer isso, Deus, tu sabes, você ainda é perfeito, porque há um sangue perfeito que é oferecido por você. A cada dia há um sacrifício sangrento, dependurado ante o trono de Deus Todo-Poderoso. Isso mesmo, agora você entrou aí e Deus por presciência te elegeu. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Não, ele disse, ele sabe quem você é, por isso que ele te escolheu. Voltamos lá no início, por que ele me escolheu? Por que Cristo me amou?
Eu era tão sujo, tão imundo, mas ele sabia, olha, havia lá dentro do seu coração, o profeta disse, havia um fundo que clamava, havia um fundo para responder. Quando você conheceu essa mensagem, Paulo era um perseguidor, mas quando essa luz trombou com ele, aquilo queimou dentro do seu coração. Aquilo identificou com ele, essa mensagem veio na sua vida e identificou com você, e você disse, sabe, isso parece comigo. Eu gosto dessa mensagem, eu gosto disso aqui que tem sido pregado, eu gosto desses ensinamentos, eu gosto dessa maneira de viver. Um filho de Deus, ele não faz nada forçado, ele identifica com a mensagem. Ele não veste errado, ele tem prazer em vestir decentemente, ele tem prazer em obedecer ao que o profeta ensina, ele tem prazer em obedecer o que a Bíblia ensina, porque ele identificou com isso. Quando você encontra uma pessoa pisando no freio demais, mas por que isso? Por que esse cabelo? Por que essa veste? Por que esse comportamento? Por que tem que ir para a igreja? Por que tem que baixar? Por que tem que fazer tal coisa? Por que tanta coisa? Por quê? Por que tem que fazer? Teve um que questionou até por que quando canta somente crente tem que baixar a cabeça. Eu disse, pronto. Por que tem? Irmão, por quê? Porque eu amo a Jesus, e daí? Ele disse para fazer e pronto. Ele disse para mim crer e pronto. Ele disse creia, creia, somente creia, e tudo é possível ao que crê. Aleluia. Vamos ficar em pé, irmãos. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Ele é maravilhoso. Aleluia. Você crê que é assim? Você crê que Deus é poderoso? Aleluia. Louvado seja Deus. Deixa eu cantar só esse hino aqui. Cadê os meninos aqui para tocar? Sabe por quê? Porque esse Deus é maravilhoso nas nossas vidas. Nós o amamos, nós o adoramos. Amém. Nós temos convicção que Ele está no nosso meio. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amém. Só o maior. Que Deus seja louvado. Que Deus seja louvado. Que Deus seja louvado. Aleluia. 427. Que Deus seja louvado. Assim eu gritarei. Aleluia. Não canso de clamar para receber. Como foi no passado, te peço ajoelhado poder para vencer. As lutas são tão grandes, as lutas são tão grandes, mas sei que firme estou, clamando ao Senhor, o bom Consolador, vem logo me atender. Clamando ao Senhor, o bom Consolador, vem logo me atender. Que Deus seja louvado, que Deus seja louvado. Assim eu gritarei, porque livre estou, porque livre estou. Não sou apenas servo, mas sou filho do Rei. Que Deus seja louvado, que Deus seja louvado. Assim eu gritarei, porque livre estou. Não sou apenas servo, mas sou filho do Rei. Nunca me desespero, nunca me desespero. Sempre esperarei. O seu amor é sincero. Seu amor é sincero, com toda a fé espero a volta do meu Rei. Está você esperando a sua volta? Se o mundo desabasse, jamais me abalarei, jamais me abalarei. Que Deus seja louvado, que Deus seja louvado. Sou bem-aventurado, porque sou filho do Rei. Que Deus
Que Deus seja louvado, sou bem-aventurado, porque sou filho do rei. Então canta, canta! Que Deus! Aleluia, aleluia! Assim eu gritarei. Você é livre, porque livre estou. Não sou apenas servo, mas sou filho do rei. Que Deus seja louvado, que Deus seja louvado. Assim eu gritarei, porque livre estou. Não sou apenas servo, mas sou filho do rei. Nunca me desespero, nunca me desespero. Sempre esperarei, sempre esperarei. Seu amor é sincero. Eu estou ouvindo você cantar. Com toda fé espero a volta do meu rei. Se o mundo desabasse, se o mundo desabasse, jamais me abalarei. Jamais me abalarei. Que Deus seja louvado, que Deus seja louvado. Sou bem-aventurado, porque sou filho do rei. Que Deus... Agora, abra a sua boca, levante as suas mãos e canta. É coisa boa, aleluia. Assim eu gritarei, porque livre estou. Não sou apenas servo, mas sou filho do rei. Que Deus seja louvado. Assim eu gritarei, porque livre estou. Não sou apenas servo, mas sou filho do rei. Só mais essa vez. Que Deus seja louvado. Assim eu gritarei, porque livre estou. Não sou apenas servo, mas sou filho do rei. Que Deus seja louvado. Assim eu gritarei, porque livre estou. Não sou apenas servo, mas sou filho do rei. Aleluia, aleluia, aleluia. O irmão Brana termina dizendo assim: olha, pode ir tocando. Então estamos preocupados com o quê? Porque caminhamos assim com essa aparência. Por que você está preocupado? Por que caminhamos assim com essa aparência? Ora, levantai as vossas cabeças. A Bíblia disse: tornai a levantar os joelhos desconjuntados, e que as mãos se levantem, as quais uma vez estavam cansadas. Que aquele que está cansado diga: eu sou forte. Aleluia. Pois o Evangelho é entregue, é boas novas. E esta manhã o Espírito Santo, através da palavra, está lhe trazendo as boas novas. De que desde antes da fundação do mundo, Deus escreveu seu nome no livro da vida. Você pode dizer amém a isto? Hein? Que coisa bonita. Todos, olha, todos os diabos do inferno não conseguiriam apagá-lo dali. A palavra de Deus já disse, e é certeza acontecer, o tanto quanto Deus escreveu isso lá antes da fundação do mundo. Amém? Quão glorioso é o nosso Pai Celestial em seu amor e misericórdia infinita em fazer isso por cada um de nós. Amém. O que foi que ele fez? Ele escreveu o meu nome lá. O que foi que ele fez? Ele escreveu o teu nome lá. O que foi que ele fez? Olha, o profeta disse: se existe uma coisa que o ser humano gosta,
é de ter seu nome aclamado. Isso é algo tremendo. Imagina você numa multidão de milhares de pessoas. Imagina um atleta ali na Olimpíada. E existem milhares e milhares de atletas. E daqui a pouco vem o presidente daquela nação e diz: estamos aqui com a medalha. Vamos chamar o atleta que foi o grande campeão para receber sua medalha de ouro. O senhor fulano de tal, a senhora fulana de tal, e aquilo no meio daquela multidão, seu nome sendo aclamado, aquelas pessoas aplaudem, aquelas pessoas ficam felizes, e eles vão subir ali naquele pódio e dizer: eu sou o primeiro lugar, eu fui o campeão. Mas o irmão Brana disse: naquele dia, ele chamará teu nome, Maria, João. Oh, que coisa maravilhosa! Seu nome está escrito lá. Seu nome está escrito lá, desde antes da fundação do mundo. Aleluia, aleluia. Isso alegra o nosso coração. Isso alegra o meu coração. Eu não sou contado como os demais do mundo, mas eu creio, meu nome está escrito lá. Aleluia, meu nome está escrito lá. Por isso que eu digo com o meu coração: que Deus seja louvado. Assim eu gritarei, porque livre estou. Não sou apenas servo, não servo, filhos do rei. Aleluia. Que Deus seja louvado. Assim eu gritarei, porque livre estou. Não sou apenas servo, mas sou filho do rei. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Ele é digno do teu louvor. Ele é digno da tua adoração. Fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos. Aleluia. Aleluia. Estamos finalizando esse culto. Estamos voltando para casa. Aleluia. Irmã Josefa pede oração pela sua família. Irmão João e Paulo Roberto, oração em favor de João e Paulo Roberto. Sueli pede oração. Irmã Maria de Lourdes, Neide Marcos pede oração também. Irmã Fátima pede oração. Irmã Meire pede oração em favor da sua família. Irmão Antunes pede oração também lá de Angola pela sua família. Irmã Elisiane lá de Quatatumba pede, Santa Catarina, pede oração também pela família. Irmão Diego por libertação. Irmão Reginaldo Abreu pede pela sua saúde. Irmã Maria Luíse também. Irmã Raab agradece a Deus por uma cura. Irmã Joana Dark de Pernambuco pede oração pela família. Irmã Aminadab pela família lá de Pernambuco. Irmã Rebeca em favor da sua família de Taubaté. Irmã Tamires pede oração em seu favor. Irmã Maria do Carmo pede oração em favor da sua família e pelo seu trabalho lá do Ceará. Irmão Henrique Chinade agradece a Deus pela recuperação de uma cirurgia lá de Camboriú. Irmão Irdo Lima pede oração em seu favor lá de Cuiabá. Irmão Liromar pede oração em favor da sua saúde em Campina Grande. Irmã Laurizete em favor do seu filho, pela uma porta de emprego, e agradece a Deus por mais um ano de vida do irmão Erinaldo, lá em Jaboatão. Irmã Edivane pede por uma porta de emprego para o seu esposo. Irmão José Cavalcante em favor da sua família e agradece pelas bênçãos. Irmão Davi agradece por uma porta de emprego lá de Natal. Deus abençoe, irmão Davi. Irmã Maria pede em favor da restauração do seu casamento lá de Porto Alegre. Irmão André em favor da família. Irmão Márcio em favor da sua saúde. E nós temos audiência do Reino Unido, da Rússia, de 11 estados, 21 cidades pelo Brasil, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e tantas cidades espalhadas por esse país, por esse mundo todo. Você pode dizer para os nossos irmãos da internet: Deus os abençoe. Aleluia, aleluia. Agora, se você puder colocar a mão no ombro da pessoa que está do seu lado, e juntos, como igreja do Deus vivo, vamos orar por esses pedidos, vamos orar por essas pessoas, vamos orar uns pelos outros, não por nós mesmos.
Ore pelo seu irmão, ore por esses ouvintes, esses que acompanham pela internet, ore por esses nomes que foram mencionados aqui. Orem pelo sucesso dessa igreja, orem pelo seu pastor, orem pela família dos seus irmãos, orem pelos filhos, orem pelas crianças, orem pelos anciãos, orem pelos doentes, orem pelos necessitados, orem por cada um dos nossos irmãos. Somos uma família, somos irmãos. Aleluia. Enquanto Jó orava pelos seus amigos, as bênçãos de Deus foram derramadas sobre a sua vida, e Deus restaurou tudo quanto Jó tinha perdido. Oh meu Deus, Pai Todo-Poderoso, que coisa maravilhosa, Pai, é poder saber que somos irmãos, que estamos indo para o mesmo reino, que somos filhos do mesmo Pai, que temos os nossos nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Que privilégio, Senhor, que alegria em Te servir, que alegria, Pai, em estar junto com esse povo aqui essa manhã, Pai, desfrutando das promessas do Senhor. Agora, meu Deus, que o Senhor ajude a cada pedido, a cada pessoa, a cada um que tem necessidade, a cada um que precisa de uma resposta urgente do Senhor. Que o Senhor cure, que o Senhor liberte, que o Senhor solucione problemas, que o Senhor, com a Tua mão poderosa, possa mudar o quadro da vida dos meus irmãos, que eles possam ter vitórias, que eles possam conseguir, ó Deus, resultados de fé na sua vida, que eles possam, ó Pai, conseguir emprego, conseguir cura, conseguir, ó Deus, solução do casamento, libertação de marido, de esposa, de filhos. Que o Teu poder sobrenatural caia sobre esse povo e que eles tenham bênçãos recebidas dos céus. No nome do Senhor Jesus Cristo, recebe também a gratidão, recebe o louvor, o cântico, a adoração de todos nós, por tão grande privilégio de saber: eu sou o Teu filho, eu sou Teu escolhido, o meu nome está lá. Muito obrigado, ó Deus, por esses momentos. Muito obrigado por esse culto. Muito obrigado por ter estado em Tua casa essa manhã. Muito obrigado por esse companheirismo. E agora estamos regressando para os nossos lares. Que o Senhor abençoe o almoço de cada um, a tarde de cada um, o final de dia de cada um. Que ninguém se precipite, que ninguém esqueça do que ouviu aqui, mas que cada um de nós estejamos vigilantes contra as astutas ciladas de Satanás. Não deixa que nenhum dos meus irmãos seja influenciados pelo mundo, mas que possamos voltar para casas como tochas vivas, levando o Espírito Santo como guia nos nossos corações. Aleluia. Os cultos que ainda teremos no restante desse dia, que o Teu poder sobrenatural caia sobre cada culto, Pai, e que a Tua unção tome conta de cada igreja, no nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa o nosso início de semana, nossos passos, nossos projetos, nossas decisões, tudo que vamos fazer, ó Deus. Se o Senhor não voltar hoje, que tenhamos um amanhã feliz. Muito obrigado por tudo, Deus. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, nós Te agradecemos, nós Te louvamos. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde pelo seu poder. Vire para o seu irmão, vire para a sua irmã, dê um abraço nele e o abençoe. Diga assim para ele: olha, o seu nome está escrito lá. O seu nome está escrito lá, no livro da vida do Cordeiro. Deus os abençoe e até o próximo culto, se o Senhor nos permitir. Deus te abençoe. Aleluia. Lembrando que amanhã às 19 horas haverá reunião com os membros da Fé Perfeita. Deus os abençoe, obrigado por cada um ter vindo. Deus abençoe, irmão Marcos. Sua viagem a Natal, irmão Francisco irá a Recife. Não podemos parar. Aleluia. Sol. Louvado seja Deus. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João.
que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negavam sua fé de cristão. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Oh meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, como foram os primeiros cristãos. Oh meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Eu queria ver, tá muito abafado o som, a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sobre o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos.